Você sabia que o Brasil enfrentou o Peru na madrugada dessa quarta-feira, no começo dessa quarta-feira? Pois é, pelo horário brasileiro, de Brasília, da capital, a bola rolou por volta de meia-noite e o Brasil perdeu para o Peru. Isso mesmo, o Brasil foi derrotado pela seleção peruana por 1-0, um gol, uma bola cruzada na área brasileira no final da partida. Mais uma atuação sofrível da seleção brasileira, que já tinha feito atuações ruins na Copa América, que empatou aí com a Colômbia na sexta-feira, também sem jogar bem e tudo mais, teve até perdendo o jogo, o Neymar acabou empatando o jogo. A grande questão é a seguinte, não vamos nem pensar tanto no resultado em si, mas o Brasil está jogando mal. Está jogando mal. Um ano, né? E, vamos lá, um ano e 2 meses, né? Depois da eliminação no Mundial da Rússia, diante da Bélgica, a seleção brasileira piorou. Ela não melhorou, ela piorou. O futebol é pior e o mais incrível, né? Um certo conformismo, né? Nas declarações. O Fagner, na saída de campo, chegou a dizer que o time pode aprender, tirar lições da derrota. Vamos combinar, né? Perder para a seleção do Peru, achar que vai tirar alguma lição. Não tem que tirar lição nenhuma. A seleção brasileira deveria estar evoluindo, avançando, melhorando, apresentando mais futebol à medida que o tempo vai passando. Né? Você vai contar a Copa do Mundo, o time não atingiu o ápice esperado, foi eliminada a equipe, vai ter ali uma queda de rendimento nos primeiros amistosos, mas aí tem a Copa América, o Brasil poderia já voltar jogando mais futebol, até porque a convocação do Tite foi repleta de jogadores veteranos, ele não fez nenhuma renovação e agora continua essa mesma coisa, o futebol fraco, um time que não consegue se impor diante de um adversário muito inferior. O Peru chegou à final da Copa América, mas é uma seleção muito limitada em relação ao Brasil. Não tinha o Paulo Guerreiro, né, que não foi convocado, pediu liberação para defender o Internacional nos jogos decisivos da Copa do Brasil, como dessa quarta-feira, contra o Atlético no Paraná, primeiro jogo da final, jogou contra o Cruzeiro na semifinal, fez gol e tudo mais, gols, né? Então, assim, é um Peru sem o seu principal atacante, uma equipe que é modesta, o Brasil não consegue se impor, não consegue vencer. Realmente é muito frustrante ver que o Tite não consegue fazer a seleção brasileira evoluir, não consegue fazer a seleção do Brasil avançar. E esses jogos também, né, fica muito claro o quão sem sentido são tantas datas FIFA, né? É muita data FIFA, é muito jogo de seleção, alguns jogos absolutamente inócuos, e agora, como o calendário dos europeus, eu tenho dito muito isso, com a criação da Nations League, o calendário das seleções europeias ficou repleto, dificilmente se encontra brecha ali para aquelas equipes mais competitivas do cenário europeu, até as medianas, para testes mais interessantes para as seleções aqui da América do Sul, por exemplo, entre elas, obviamente, a do Brasil. Então ficam esses confrontos. O Brasil jogou contra a Colômbia e contra o Peru logo depois da Copa América, quando esteve também diante de seleções aqui do continente. A seleção brasileira, mais uma vez, fracassa, joga mal, perde, e é uma notícia que não choca ninguém. Poucos torcedores ficam preocupados com isso, com esse tipo de coisa, perdeu, amistoso e tal, mas é um claro sinal de que o futebol da seleção comandada pelo Tite não vem bem, e ele precisa pensar a respeito, porque o Brasil, depois desse tempo todo que ele está à frente, deveria ter padrão de jogo, mais regularidade, mais segurança no seu jogo, ser uma seleção mais competitiva, o que realmente não é. É isso aí. Saudações.